Fala pessoal, beleza? Alex aqui para mais um vídeo para o canal. Vamos dar uma olhadinha nas trades que rolaram hoje no EURUSD e vamos partir para o gráfico diário aqui para a gente dar uma olhadinha para ver o que aconteceu. No gráfico diário a gente, né, rompeu esse último fundo aqui, então, né, fez essa aceleração de preço, testando uma região, se eu não me engano, é um gráfico semanal ou no gráfico mensal, testou uma região aqui, e aí ele está fazendo o pullback do preço. Tudo que está abaixo a gente compra, tudo que está acima a gente vende. Isso não quer dizer que a gente vai comprar nessa zona aqui e vai carregar a trade, porque a gente não sabe. E aí a gente está se tratando também no gráfico diário, né? Então no gráfico diário a gente está no estrutura vendedora e fluxo comprador, né? A gente também tem essa primeira zona aqui de oferta, temos essa zona de oferta extrema também. O preço pode ir lá testar, né, futuramente. E aí partindo para o gráfico de 4 horas. Ontem o preço, né, fez um sweep dessa região aqui, fez um sweep. Aí hoje, né, ele deixou também essa região de liquidez no gráfico de 4 horas. Dá para ver também no gráfico de 15. A gente tinha essa zona de oferta, também tínhamos essa zona de oferta. O preço, né, testou a zona de oferta, fez uma tentativa de pullback e aí ele rompeu. Então ele deixou esse inside candle aqui. Eu marquei, né, esse inside candle para um possível toque. E aí eu esperaria uma confirmação para eu fazer uma entrada, né, de compra. Foi o que aconteceu hoje. Então, e aí o preço, né, deixou essa liquidez aqui, ele simplesmente ignorou essa zona de demanda aqui, de oferta, desculpa, ignorou a zona de oferta e aí ele deixou esse topo igual. Então acredito que amanhã ele irá vir consumir essa liquidez, vai vir visitar essa zona de oferta também. E aí a gente vai observar, né, se ele vai vir quebrar esse topo ou ele vai fazer só um sweep e vai fazer o seu movimento de baixo. E aí partindo para o gráfico de 15. No gráfico de 15, né, ele de fato, né, testou a região de 4 horas e aí ele fez uma mudança de caráter. Porque qual é a expectativa, né? A expectativa é de que o preço respeitasse, né, essa última zona de oferta e fizesse a sua continuação para baixo e possivelmente quebrar essa zona. Ele simplesmente, né, ignorou. Então isso aqui mostra uma mudança de caráter, porque a gente tinha esse fundo, ele varreu o fundo, depois varreu o topo, e aí mostra isso mostra que o preço quer fazer máximas mais altas, né? Então no 15 minutos a gente estava em estrutura compradora e fluxo comprador. E aí depois na seção asiática, né, o preço consolidou e aí na abertura de Frankfurt o preço, né, deu essa explosão para cima, quebrando esse topo de M15. Eu tinha marcado essa região no gráfico de 4 horas, né? Aqui. Deixa eu marcar certinho que eu já baguncei. Beleza, aqui. Bom, eu tinha marcado essa zona no gráfico de 15, né? E eu tinha deixado um alerta. E aí quando o preço fez essa expansão e começou a fazer o pullback, eu já estava com um alerta aqui. Esse topo aqui, ele veio testar uma região passada aqui, ele deixou em balance, se eu não me engano foi no gráfico de 5 minutos, não, de 3 minutos, tinha imbalance de preço, então ele veio mitigar, né, e aí se a gente partir para o gráfico de 1 minuto, ele testou, né, a zona de M3, e aí aqui ele fez a primeira mudança de caráter, né,
Porque qual é a expectativa do preço? A expectativa é o que? Ele formou esse topo, formou esse fundo, né, que é uma região de demanda, o preço faz o pullback e faz sua continuação, né? E de fato não aconteceu, ele simplesmente varreu a máxima e varreu a mínima, mostrando a mudança de caráter. E aí logo após ele fez um sweep aqui dessa região, desse fundo aqui. E aí ele voltou na zona de oferta, testou esse inside candle. Aqui daria para botar uma ordem, né? Uma ordem de venda. Ou você botaria no início, o stop acima. Ou você colocaria nos 50%, que também daria, bem tranquilo. Depois o que o preço fez aqui, ó? O preço quebrou o último fundo, né? Quando o preço testou aqui esse inside candle, ele fez um pullback, voltou, deixou esse topo igual, então deixou liquidez aqui para ser consumido, deixou esse pavio aqui também, bem expressivo, né? E aí, de fato, ele quebrou esse último fundo, voltou, testou, consumindo a liquidez, e aí aqui ele deixou esse topo igual. Então, eu fiquei observando, né? Eu tinha essa zona mais extrema, eu achei que ele poderia vir fazer um sweep da região e pegar minha ordem para possivelmente queda, ele não fez, né? E aí ele só testou essa região aqui de demanda, de oferta, em balance de preço, né? Região de oferta. Se a gente fosse refinar, seria essa wick aqui, esse pavio, foi bem bonitinho, mitigou lá. E aí depois o preço fez um movimento de queda, e aí quebrando esse último fundo de M1. E aí, né, o preço fez uma tentativa de pullback, deixando consumindo a liquidez aqui, testando, aliás, essa região aqui. E aí o preço, né, formou topo igual, quebrou a estrutura, quebrou essa estrutura aqui, o preço foi lá e testou a região de oferta de novo, daria mais uma ordem aqui. Eu vi muitas pessoas pegando o trade aqui, bem bacana. Aí depois de fato ele quebrou a estrutura principal de M1, né? Porque de M5, desculpa, quebrou uma estrutura de M5. Coloquei M1 porque aqui é um refinamento, né? Ele deixou liquidez nessa linha de tendência e aí fez, né, um movimento bem forte de queda. E aí quando o preço testou aquela região de 4 horas, a minha entrada foi no 15 segundos, eu postei no Instagram. Vamos olhar aqui a estrutura de 15. Se a gente for olhar, observar o que aconteceu, o preço formou esse fundo, depois formou esse topo, né? Fechando esse gap de preço aqui, ó. E fechou o gap. O preço voltou na região, deixando liquidez. Depois, de fato, ele conseguiu romper a estrutura, né? Fez um pullback e aí rompeu de novo. E aí, de fato, ele deixou liquidez aqui para ser consumida. E também deixou essa zona de oferta, de demanda, desculpa, no gráfico de 15 segundos. Eu estava olhando o outro gráfico da Wanda, aqui ele tinha feito o sweep, né? Então eu uso esse gráfico aqui, forex.com, eu gosto dele, mas na Wanda ele fez o sweep e aqui não, então para eu ficar mais tranquilo na trade, eu deixei meu stop mais abaixo da região aqui, porque o preço poderia fazer um sweep e fazer um movimento de alta, né? E aí se a gente observar o preço, né, faz uma aceleração de preço. Aqui, acredito que foi notícia, eu não vi se foi notícia mesmo, mas na verdade aqui foi a abertura de Nova York, né? Não foi notícia, a abertura de Nova York. E aí o preço, né, foi lá, quebrou. Depois que ele quebrou esse topo aqui, eu pus no break-even, né? E aí o preço no 1 minuto, ele deixou este inside candle aqui,
O inside candle é bem bacana. E aí o preço, né, foi lá mitigar uma zona de 5 minutos, que havia deixado em balance de preço. E aí depois o preço voltou lá na região. E aí você poderia ter deixado uma ordem. Eu não coloquei ordem aqui, eu estava fazendo outras coisas. Eu já estava bem positivo nessa trade, eu tinha tirado parcial aqui, né, aqui em cima. E aí o preço foi, acionou a ordem e foi embora. Eu deixei meu take nessa região aqui, né, de 15 minutos. Claro, tinha liquidez acima, aqui em cima, ele poderia vir consumir, bem bacana, mas eu resolvi deixar meu take ali. Não sou muito fã de estender muito o take. E fora que essa trade pagou 1 para 13, né, então pagou super bem. Depois que o preço, né, fez esse forte movimento de alta, e aí a gente voltando para um minuto, eu vi que uma galerinha vendeu aqui. Eu vi que uma galerinha vendeu aqui e faz muito sentido porque no gráfico de segundos, vamos botar aqui, se a gente ler as estruturas, ele fez uma mudança de caráter, né? Porque ele perdeu, ele consumiu esse topo, depois logo em seguida consumiu esse fundo e aí deixou esse decisional aqui. Então você botaria uma ordem. O maior problema dessa trade é que ele não encostou em nenhuma região de oferta, então eu não me sentiria seguro de pegar essa trade. Depois o preço, né, testou uma região aqui, depois que ele perdeu esse fundo, ele testou essa região. Vamos sair aqui. Um minuto. E aí, né, depois que o preço rompeu esse último fundo aqui, este fundo aqui, e fez o sweep dessa linha de tendência, eu tracei uma fibo desse range aqui, e aí eu vou passar uma sacada bem bacana para vocês, que é o seguinte, ó. Quando você tiver com dúvida na hora de colocar as suas zonas de oferta ou de demanda, quando você traça o range, né? Sempre vai para o gráfico de 5 minutos. Por que para o gráfico de 5 minutos? Ele sempre te mostra uma confirmação. Neste caso, deixa eu voltar para um minuto aqui. No minuto, o que a gente tinha aqui? Ó, no minuto a gente tinha essa zona extrema, que deixou em balance de preço, e deixou esse pavio aqui, né? Aqui não havia deixado em balance de preço. Nos 5 minutos, se a gente for observar, o que aconteceu nos 5 minutos? Ó. Nos 5 minutos, ele perdeu esse último fundo aqui, no gráfico de 5 minutos. E aí, né, se a gente fosse marcar essa região, o preço não chegou lá. Por quê? Esse pavio aqui, deixa eu aproximar. Quando o preço, né, faz essa máxima, ó, vou pegar isso aqui. Quando o preço, né, faz essa máxima, faz essa mínima, faz essa máxima, faz essa mínima, faz essa máxima e faz essa mínima, essa máxima aqui já consome o imbalance de preço que deixou aqui. Então, e vocês podem ver que ele deixou esse pavio bem expressivo, né, no gráfico de 5 minutos. Então, se a gente traçar aqui, olha onde o preço foi, ó. Vamos lá no minuto de novo. Olha lá, ó.
Gráfico de 5 minutos foi esse range azul, e no gráfico de 1 minuto foi esse pavio. Então, a gente pular para os 5 minutos, ó, pavio, 1 minuto, pavio. Então, era muito provável que o preço não ia chegar aqui em cima, né? Pelo fato de os 5 minutos já teria fechado já o imbalance daqui de cima. Então aqui seria uma entrada bem bacana. Eu não entrei, mas ela pagou bem pra caramba. Ó. O take ficaria nesta região aqui, mais ou menos aqui, porque no gráfico de 5 minutos tem um imbalance de preço, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ó. É isso mesmo. Deixou esse imbalance aqui, ó. Deixou o imbalance, ele consumiu a imbalance e deixou esse pavio bem expressivo. Esse pavio bem expressivo aqui, então eu marcaria como uma região de oferta. Aí o preço reagiu, né? A demanda 5 minutos. Por que essa região? Ó, se a gente for observar, de novo, o preço fez essa expansão, fez essa retração, e a partir desse movimento, o preço rompeu esse último fundo, esse último topo. Né? Então, e ele deixou um pavio bem expressivo. E aí vocês podem ver que o preço, né, tocou lá bem certinho. Então eu deixaria o take aqui, ó, nessa região aqui. E aí depois ele deu uma compra aqui bem bacana. Se a gente for observar aqui, vamos olhar aqui o gráfico de 15 segundos. No gráfico de 15 segundos, no minuto, aliás, vamos olhar aqui um minuto primeiro. No minuto, ou foi no 5, deixa eu olhar aqui direito. Nos 5 minutos, ele havia deixado este range aqui todo, né? Então a gente estava esperando um pullback aqui do preço para uma continuação, então a gente tinha esse range. E aí a gente olhando o gráfico de 15 segundos, o que o preço fez aqui, ó? A gente estava dentro de uma região de uma região de desconto do preço, né? Então aqui é a região premium, aqui é a região de desconto. Região de desconto a gente compra, a região premium a gente vende. Então o preço deixou essa última região aqui de demanda no gráfico de 15 segundos. E aí o preço foi quebrando, né? Deixando liquidez. Depois de fato ele consumiu. E aí deu uma entrada bem bacana, bem top. O alvo dessa trade aqui eu deixaria aqui. No gráfico de 5. Eu deixaria aqui. Nesse imbalance de preço. E aí se a gente for observar, o preço foi, ó, bateu o alvo. Então hoje foi bem thrasher, né? Bem louco o preço. Uns movimentos muito forte, né? Então, mas deu pra fazer uma grana hoje. E foram quantas trades aqui? Foi essa compra, 4 trades que pagou, um valor absurdo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das explicações de hoje. E qualquer coisa aí, deixa aí nos comentários ou me chamando lá no direct pra gente trocar uma ideia. Então, isso é tudo, pessoal. Até a próxima.